Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita. Hoje eu tô aqui com duas poetas maravilhosas, incríveis na minha frente. A gente vai ter uma conversa muito legal, tenho certeza. Tô aqui com a Riane Leão e a Luísa Romão. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tô muito feliz de vocês estarem aqui com a gente hoje. E se você não conhece ainda, gente, trate de conhecer, mas eu vou apresentar um pouquinho das duas aqui, para quem estiver ouvindo a gente poder acompanhar um pouquinho mais. A Luísa Romão, ó. Poeta, atriz e pesquisadora, ela é autora de Sangria. Também Guardamos Pedras Aqui, que foi vencedor do Prêmio Jabuti nas categorias Melhor Livro de Poesia e Livro do Ano, e de Nadine. É bacharel em artes cênicas e mestre em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo, onde atualmente cursa doutorado. Seus trabalhos já circularam por importantes festivais do Brasil e no exterior, com apresentações na Argentina, Alemanha, Cuba, China, Espanha, Portugal, Suíça, Holanda, México, Costa Rica, França, Uruguai, entre outros países. E Ontem Eu Vi Meu Pai Chorar é seu primeiro livro infantil. Seja bem-vinda, Lu. Prazer estar aqui com você. Muito bom te reencontrar. E a Riane Leão, ela é poeta, best-seller e educadora cuiabana que vive em São Paulo. Ela é autora dos livros Tudo Nela Brilha e Queima, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar e Ninguém Pode Parar Uma Mulher Ventania, todos publicados pela editora Planeta. Ela publica seus escritos no Instagram há mais de 10 anos, com mais de 600 mil leitores. Riane é uma mulher vento e acredita na escrita que identifica, aproxima e movimenta. Seja bem-vinda, Riane. Estou muito feliz de ter você aqui também no Elas na Escrita. Estou muito feliz também. Obrigada pelo convite. E acho que vocês são uma dupla que combina muito. Eu tenho feito sempre o podcast em duplas e eu busco autoras que se encontram ali de alguma forma, seja pelo estilo, seja pela maneira de escrever, seja pela trajetória. E acho que vocês têm uma identificação muito forte pela palavra, assim, não só escrita, mas também pela oralidade. Vocês duas têm passagem pelo slam, têm um contato com o teatro, então existe uma expressão também no corpo e na oralidade da palavra, além da expressão que vocês trazem nos livros. E depois vocês foram trilhando trajetórias diferentes. A Riane tem uma proximidade, uma força muito grande com o projeto, né, o Onde Jaz Meu Coração, e com um contato muito forte com os leitores online, que eu acho que isso deve trazer uma potência diferente também. E a Luísa hoje segue também muito na performance, no teatro, e vocês duas trabalham muito falando das mulheres, né, de alguma forma, seja da violência, seja falando do amor, seja falando da intimidade, do exterior. Então acho que isso é legal e é onde a escrita de vocês se encontra bastante. Antes da gente começar, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo, para a gente ir entendendo as diferentes trajetórias das mulheres que passam aqui pelo podcast, que é aquela pergunta bem básica para vocês me contarem um pouquinho como vocês chegaram na escrita, como a escrita começou na vida de vocês. Que eu acho legal isso para quem ouve, porque a gente vê o quanto os caminhos são diversos. Então, como vocês iniciaram, foram se descobrindo escritoras para chegar onde vocês estão hoje? Quem quiser começar, podem ficar à vontade. Bom, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre gostei. Bom, meus pais são professores, né? Então sempre tinha essa coisa de ter um contato muito íntimo com o teatro, com a literatura, com a poesia, com brincar, né? De interpretar, brincar de ler, e isso ser enfim, muito estimulado na minha infância. E eu vim para São Paulo para fazer faculdade de teatro. Não estava no meu radar trabalhar com literatura ou ser poeta. É, eu tinha mais uma paixão pela cena, pela performance. E é por essa via que eu começo enfim, né, a escrever, que foi quando me encontro com o movimento de saraus e de slams aqui na cidade de São Paulo. Então, em 2013, pela primeira vez eu vou num slam, para quem está acompanhando a gente, e, meu Deus, o que é slam, né? Rapidamente, aqui uma definição, são batalhas de poesia que surgiram em Chicago na década de 80, que tem como regra poemas autorais, de até 3 minutos, sem uso de figurino, objeto ou acompanhamento musical. Ou seja, é a poeta, o poeta e poete, e o microfone, isso quando tem microfone, né? Então eu começo a frequentar primeiro como público, fico completamente apaixonada, exatamente por ser um tipo de literatura, né, que não cinde o corpo e a voz. E não cinde também o espaço privado e o espaço público. Então, você tem ali um contato, obviamente, pessoal com o que está sendo falado, mas, ao mesmo tempo, isso acontece numa ágora, né? Isso está acontecendo no espaço público, no espaço da cidade, ocupando espaços que muitas vezes não foram pensados como espaços artísticos, mas só como espaços de passagem. E especialmente, né, quando a gente fala de slams e saraus, a gente está falando de movimentos periféricos, né, nas áreas mais afastadas da cidade, desse centro onde o poder econômico está concentrado. Isso, inclusive, acho que é um dos pontos que me aproxima muito do trabalho da Riane, que é essa ocupação no espaço público, né, com a palavra e com questões que muitas vezes acabam ficando mais silenciadas ou no espaço privado. Então, é assim que eu começo
minha trajetória na poesia, e quando eu vi, eu já estava batalhando, publicando livro, e já tinha sido mordida aí pelo bichinho da palavra. Maravilha. Para você, Riane, como foi? Esses dias eu estava escrevendo uma crônica. Foi a primeira vez que eu estou escrevendo agora mais sobre infância e tudo mais. E aí eu escrevi que eu comecei o processo da escrita com o espelho quebrado mesmo. Eu comecei a escrever porque eu não tinha referência nenhuma. E alguma coisa, talvez o bichinho me mordeu antes, alguma coisa ficava me chamando para esse lugar que eu acho que surgiu de uma solidão mesmo, né? Eu sou de Cuiabá, depois que eu vim para São Paulo. Então eu comecei a escrever pelos espelhos quebrados. Me incomodavam os espelhos quebrados e me incomodavam também essa não identificação, não me encontrar. Quando eu mudei para São Paulo aos 19 anos, eu sempre escrevia, né, em diários, cadernos, enfim. Eu ainda sou da época analógica, então eu também é, lia muito encarte de CD, meus pais ouviam muita música, enfim. Aí quando eu mudo para São Paulo aos 19 anos, eu acho que lá pelos meus 20 e poucos, eu não sei exatamente o ano, eu também conheço o movimento dos slams e dos saraus, que é quando tudo muda completamente, porque é uma imagem mesmo. A escrita para mim é esse espelho, porque aí o espelho se desfaz, ele não é mais quebrado. Quando eu vejo a Jennifer Nascimento, quando eu vejo a Luz Ribeiro, quando eu vou no Cooperifa, quando eu vejo a Mel Duarte, a Elisandra Souza, e quando eu vejo isso, que me diz, olha, isso que você tem feito há muito tempo já existe. Há alguma coisa que te movimenta que já existe. Então, eu acho que me ver escritora foi nesses movimentos também. Eu comecei com a arte de rua antes mesmo de encontrar com o slam e o sarau, porque quando eu mudei aqui para São Paulo, eu achei na arte de rua um refúgio. E aí eu pensei, acho que eu quero fazer parte disso também, e não era tão... Era mais acessível estar lá, né? Eu comecei com o Lambi Lambi porque era barato mesmo de fazer. E aí eu ia para a rua, colei Lambi Lambi durante 5 anos na rua. Foi aí que eu consegui um público grande, na verdade, antes mesmo de ter lançado o livro, enfim. E aí as coisas foram se dando, né? As pessoas foram conhecendo o meu nome. Eu comecei a estar nas redes sociais também atrelando isso à rua. E não sei se é isso, né? Não é que de repente tudo aconteceu, mas é isso. Aí depois veio o livro, outras camadas de escrita. Mas é isso, eu começo escrevendo pela falta, e hoje em dia eu não escrevo mais por tanta falta, assim, eu escrevo porque eu vejo essas mulheres escrevendo, e isso de alguma forma me traz um preenchimento. Nessa crônica eu falo que esse espelho, eu joguei fora o caco e eu escrevi a minha história em cima de uma madeira, algo assim. Então, acho que é mais ou menos isso. Ah, maravilha, mas aí vocês encontram muito isso de ter iniciado pelo Islã, por esses movimentos coletivos, né, por um movimento de estar junto com os outros. E a Riane, é legal que você traz isso também do veio para São Paulo, você vem de Cuiabá. Eu vejo muitas mulheres aqui também que se mudam para São Paulo, vêm de outros lugares. Então, quando se chega, eu sou de Brasília também, não sou daqui, você chega, tem um estranhamento, né, até você entender onde você está na cidade. E esses movimentos, esses grupos ajudam. E vocês que têm essa experiência tão grande, então, com a poesia falada, a poesia com o público, com outras pessoas, estando no espaço ali no corpo de vocês, como é para vocês levarem isso para o livro? Onde a gente está ali na palavra, existe um espaço um pouco mais solitário de você, com você mesma ali escrevendo, aquele momento onde a solidão pega um pouquinho mais antes do livro se abrir para outras pessoas. E como é para levar esse ritmo, essa oralidade que vocês têm na poesia falada para a poesia escrita? Como que uma coisa complementa ou ajuda a outra? Bom, eu acho que cada livro é um processo, né? Então, o Sangria, que é o meu segundo livro, que tem bastante desses poemas que surgiram no contexto do Islã da Batalha, eu sentia muito forte a necessidade de ter, enfim, que o livro fosse um objeto que comunica, mais que, enfim, tô falando aquele livro objeto, mas que o livro também comunicasse, o livro também fosse de alguma forma performativo. Né? Então eu tinha muito forte, por exemplo, a imagem de que a capa fosse uma boca costurada, eu queria que fosse costurada uma a uma, que você rasgasse isso para abrir no livro, obviamente, né, por demandas de produção e de escala, a gente acabou indo para uma intervenção fotográfica. Então o livro tem 28 fotos do meu corpo em PB que eu fui costurando com linha vermelha e materiais metálicos, espelhos, lâminas, arame e tudo mais. É um livro que abre para cima, então ele remete à forma de um calendário. Então eu pensava, como que eu posso aproveitar a ideia de projeto gráfico, né, para isso também comunicar, sabe? Não pensar que a escrita é
neutra nesse sentido, né? Pelo contrário, a fonte que você escolhe, a forma como você dispõe o poema na página, se você cria versos mais ou menos longos, se você centraliza, se você cria espaço, se é um verso se a estrofe areja, tudo isso, eu acho que são formas de você inscrever no papel aquilo que na performance a gente inscreve no ar, em última instância, né? Tem um poeta que eu gosto muito, que é o Renato Negrão, lá de BH, que ele fala do branco ativo da página. Eu acho que ressaltar esse branco ativo da página, ou contrastar com ele, ou quebrar isso, é uma das formas da gente traduzir a oralidade para a escrita. Para mim é muito um processo de tradução mesmo. Eu acho que, da mesma forma, quando a gente traduz de uma língua para outra, tem coisas que você não vai conseguir manter rima, que você não vai conseguir manter o campo semântico. Cada língua, ela opera de uma forma. Cada idioma, cada linguagem, ela é uma forma de pensar o mundo. Da mesma forma da oralidade para a escrita. Tem coisas que vai se perder, que só na performance, só no encontro, só no tete-a-tete vai estar presente. Mas também a escrita, às vezes, tem outros recursos que a oralidade, pela fugacidade ou, enfim, né, por outras questões, não oferece. Então, eu gosto também de pensar essa dimensão performativa da página, do projeto gráfico do livro, se vai ter imagem, se não vai ter imagem, se é um livro pequeno, se é um livro grande, enfim, se tem ilustração, se não tem ilustração, e por aí vai. Legal, que aí já dialoga um pouco mais com você no espaço, você no livro, né? E para você, Riane, como tem sido esse trânsito? Eu acho que quando eu lancei o Tudo Nela Brilha e Queima, que é meu primeiro livro, eu ainda estava começando a conhecer os saraus e os slams, então eu ainda não estava tão nessa questão de como que eu passo a oralidade para o livro, que eu acho que a gente tem uma grande questão aí que a gente acha às vezes que é só a palavra e você coloca no livro e pronto, acabou. E não é isso. E aí a minha questão, na verdade, era como eu traria a rua para o livro. Porque as pessoas falam sobre os meus textos mais curtos. Hoje em dia eu já sei que eu posso escrever longos, pequenos, médios, tudo. Mas eu tenho essa facilidade com textos menores por conta da rua. É São Paulo, não dava para eu colocar um texto de... Até dava. Mas, enfim, né, se eu colocasse, as pessoas não iam parar para ler um texto grande. Então, essa linguagem de síntese que eu fui aprendendo mesmo foi por conta da rua. Então, Tudo Nela Brilha e Queima é um livro que tem textos menores por conta da rua e um livro que vem de textos meus de blogs, que eu sou desde a época do Blogspot, somos, né? Desde a época do Blogspot, Webblogger, então ele não é um compilado, mas ele tem várias fases da minha vida e o restante foram textos que eu escrevi especialmente para ele. No segundo, já tem um texto meu que eu falo sobre estar viva, que é do Islã, que eu produzi, né, para declamar no Islã. E aí eu acho que eu achei muito desafiador colocar ele no livro, que eu tinha isso. Será que é só colocar no livro? Eu não sabia, eu não tinha essa experiência, né? Nem sabia que tinha que escolher fonte, não sabia que tinha que escolher gramatura de página. Eu falei, que loucura. E aí, enfim, fui aprendendo, mas quando eu fui colocando, eu fui também, talvez, decantando essa palavra, que talvez seja o que você fala traduzir. Fui decantando essa palavra. Ele está lá, não na forma que eu falo na oralidade, tão forte quanto, mas de uma outra maneira. Então, acho que a gente vai aprendendo a macerar essas folhas de palavras. Na oralidade, eu acredito muito no que você fala. Tem coisas que na oralidade funcionam de uma forma absurda. E não é que no livro não funciona, mas a gente precisa entender as linguagens que a gente está manejando, né? Manipulando. Eu digo manipular no sentido de fazer mesmo um feitiço, um encanto. Então, eu ainda estou aprendendo. Aí, nesse segundo livro, eu fui arriscando algumas outras coisas que eu já estava declamando, performando. Essa parte da performance veio um pouco depois também. Eu achava tudo muito lindo, mas no início eu não falava nada, eu só olhava assim, achava lindo. Nossa, que lindo! Aí um dia eu falei, se eu fizesse também, que eu acho que é o espelho que eu estava dizendo. Então, acho que essa parte a gente vai aprendendo na prática mesmo. Eu vejo que muitos poetas do Islã têm essa dúvida de como que vai produzir um livro com esses textos. E aí a gente está aqui justamente para que a gente se ajude, né? Nesse coletivo de compreender como a gente pode manipular linguagens infinitas de forma que elas cheguem encantadas da mesma maneira. Exato, muito legal isso, da gente entender que são linguagens diferentes e elas vão ser potentes de formas diferentes, Sim. né? Tanto seja na oralidade, seja no livro, e que vocês continuam transitando bem por esses dois espaços.
E tem algo que a Riane falou na questão anterior, que eu queria até trazer para vocês duas, que você falou que você começou escrevendo pela falta e hoje você já não escrevia mais pela falta. Queria entender como são as temáticas para vocês. Por exemplo, a Luísa hoje em dia traz uma pesquisa forte sobre violência, sobre mulheres, tá, com mulheres no palco, mas trouxe também um livro infantil agora que você vai experimentar. A Riane também me parece que tem esse olhar para as mulheres, mas às vezes até de uma perspectiva um pouco mais em diálogo com você mesmo, e com essas faltas ou com o que não te faz mais falta. Onde vocês buscam esses temas e como eles foram aparecendo para vocês nesse percurso, né? Quem eram vocês naquela poeta que vocês começaram e a poeta que vocês são hoje? E acho que a gente pode não, até... e acho que é legal. Ordem, nós podemos também A gente pode trocar. desordenar. E é legal a gente pensar nisso, porque eu acho que muitas vezes tem pessoas que ouvem a gente até buscando inspiração para escrita, querendo começar a escrever, e existe muitas vezes essa questão do, nossa, como que vai vir o tema, como que vai vir a grande inspiração, e às vezes essa inspiração tá no cotidiano, tá presente na gente de outra forma, então eu queria entender para vocês de onde vem essas temáticas, essa inspiração para o que vocês vão colocar na escrita de vocês. Vou fazer só um comentário, acho que depois a gente responde, enfim, na ordem ou desordem que a gente quiser. Mas eu tenho pensado muito na inspiração agora, de uns anos para cá, como um lugar que a gente coloca meio pedestal. Exato. Esse texto vai chegar diante de uma grande inspiração, e eu tenho percebido que eu tenho escrito diante de uma pesquisa de vida, diante de um olhar poético insistente, diante de um corpo que não desiste. Então é para além, né? As pessoas elas têm essa espera de que a poesia chegue, mas eu vejo que a gente tem que se movimentar cotidianamente, ainda que exaustas, até a poesia também. Aí, não sei, queria saber o que você pensa sobre a inspiração. Não, vamos responder a pergunta, mas fiquei pensando nessa palavra. Mas eu acho que é bem isso mesmo, as pessoas pensam muito nessa musa, ou essa coisa que vai chegar, né? Vai cair na sua cabeça ali, não é? Geralmente é um processo muito cotidiano, né? Muito, e eu acho que questões que a gente vai elaborando, assim, sabe? Eu acho que eu tenho, às vezes, um momento do insight, mas eu entendo que para esse insight acontecer, eu tive muito tempo com aquela questão, que às vezes eu nem sabia que era uma questão para mim, que fui elaborando, aí você sonha, aí você vai num lugar, aí você conversa, aí você começa a... Às vezes eu vou entendendo durante sobre o que eu tô falando, muitas vezes eu não faço ideia sobre o que eu tô falando, quer dizer, faço alguma ideia, claro, né, gente? Mas assim, no sentido de que durante o processo eu vou entendendo também para onde eu tô indo, sabe? Ele não precisa começar tão fechadinho, assim, o tema do livro, né? Do vai ser sobre isso. Eu acho que geralmente esses temas... Não sei se eu te interrompi. Eu acho que geralmente esses temas... Falar que a gente escreve sobre tal coisa... Eu acho que é depois. Uhum. No durante a gente tá falando sobre universos inteiros. Aí alguém fala, Riane escreve sobre... Sei lá, cura, mulheres e possibilidades e tudo mais. E às vezes eu pergunto, escrevo? Escrevo sim. Mas eu acho que essa... Não é uma unidade de temas, né? Eu ouvindo, fico pensando que tudo é matéria viva. Concordo que essa é uma elaboração. E às vezes a gente está elaborando enquanto está escrevendo. Às vezes nem está elaborando. Está escrevendo, tentando fazer uma elaboração. Mas eu acho que essas temáticas, elas estão em tudo. E a gente precisa ter... Esse dia eu saí com uma amiga para tomar um vinho apenas. Precisamos também. Isso também é matéria viva. E também é uma forma de descansar. E eu fiquei falando muito sobre... Eu tô com essa palavra do encantamento na cabeça, porque é muito fácil desencantar e embrutecer. E eu tenho pensado como a gente... Claro, a gente vai também ter versos brutos, enfim, mas como a gente pode não perder esse olhar que a gente tem nas frestas e nas brechas, enfim. E não sei como, porque eu não tenho uma fórmula e uma receita, adoraria, se alguém tiver, poderia até me passar. Mas eu penso nesse lugar de elucidar mesmo, talvez uma ideia que você teve muitos anos atrás e que você escreve depois de 10 anos sobre aquilo, ou talvez um texto que nem está pronto para sair ainda, ou talvez uma história que te contaram e isso passeou em você. Pode ser tanta coisa, né? Não sei se se é tão fechadinho. Quando eu falo de começar a escrever pela falta de referência, não é que hoje eu não escreva pela falta. Eu sou uma mulher negra, eu estou preenchida de faltas o tempo todo. Mas elas também não ditam, elas não são o meu ponto de partida, elas não ditam o todo. Então, quando a Audre Lorde fala, se eu expor a minha dor e não mudá-la, morrerei dela, fico pensando nisso, não quero morrer disso. Eu não quero morrer. De nada. Eu quero estar aqui. Então, a minha escrita, ela vem dessa insistência mesmo de estar viva e talvez de querer que outras fiquem vivas e se coloquem, escrevam também. Não
sei nem se eu tô seguindo uma linha... Tá fazendo sentido? Tá, Não sei se eu fazendo tô muito seguindo sentido. uma linha reta, sou oscilante. Mas eu acho que essas inspirações, elas estão em tudo. É isso, é o chão do terreiro, é estar aqui, olhar nos olhos, é chegar um pouco antes, conversar de massagem e pão diário que tava ruim. Coisa que conversamos ali no sofá. Tudo é um pouco... Eu não acho que tudo é poesia, eu já achei, talvez, mas tudo pode ter alguma coisa poética, alguma coisa que pode ser matéria. Então, eu acho que essa pesquisa que a gente faz, ela é viva mesmo, é olho no olho, é uma pele que se arrepia, é o choro, a constância, a risada alta, e é também a nossa grande insatisfação diante do mundo que a gente vive. Nossa, eu me sinto Não, completamente eu tô contemplada, indo embora assim. aqui. Mas eu acho que tem esse lugar, muitas vezes, do assombro, que eu acho que nos poemas mais, sei lá, no meu caso de Islã, Nadine, vem um pouco dessa urgência de alguma coisa, assim, de algo fazer com essa violência que está posta, com isso tudo que tem nos atravessado, e nos últimos anos, muita coisa muito pesada, quer dizer assim, secularmente, né, se a gente olhar para a história do Brasil, é uma história de violência. Mas, enfim, acho que a escrita, para mim, passa por esse lugar de tentar elaborar esse assombro perante a violência do mundo. Acho que isso é algo constante na minha produção. Mas também, às vezes, eu tenho tentado encontrar isso que é o lugar enfim, do que, em última instância, me cria alguma pulsão de vida, sabe? Ou algo que tem um encantamento por aquele tema, e eu começo a perceber que às vezes isso aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você começa a se interessar, e eu também tenho a sensação, quando você está num processo criativo, você começa a reparar em coisas, é como se, eu não sei como que é para vocês, mas eu fico muito ligada naquilo, O e aí olhar mais parece atento, um olhar né? atento, e aí coisas que provavelmente, se eu não tivesse mergulhada naquela pequena obsessão, eu não estaria percebendo aquilo, sabe? Então eu estou levemente obcecada com esse tema. Então eu começo a perceber. Eu estava esses tempos muito assim em questões de aeroporto, de malas, de a mala, Eu adoro histórias de quando vem esses temas mala, que ninguém imagina. A nova obsessão, aeroporto. aeroportos. Mas enfim, e aí cara, você começa a ouvir história de alguém que teve uma situação tal e tal, e você começa se abre o jornal, tem isso. É isso tudo, eu acho que vai fomentando aquela imagem do Hemingway, né, de que o conto é só a pontinha do iceberg. Eu acho que essas experiências todas, que é de encontro, de matéria de jornal que você lê, de um filme que você vai... Isso tudo vai criando esse estofo para quando o insight vem. E eu já tive insight em situações mais estranhas possíveis, assim, do tipo insight de conto, insight... Depois, em outro momento, eu conto o insight do infantil, porque foi bem isso, assim, Legal. veio... Plim. Mas é isso, é até o que a Riane estava falando, de viver. Então, você estar na vida, isso é o que traz também a inspiração, né? Que vai colocando essa bagagem, como você vai falando, vai construindo quem a gente é, que é o que vai para a escrita também, né? E eu acho que, ouvindo vocês, eu fico pensando que há de se ter uma disposição para isso também. Porque é isso, eu vejo que as pessoas que querem começar a escrever, elas querem que chegue. E assim, às vezes não chega a nada. É O verdade. mundo que vivemos é esse mesmo. É seco, é silencioso, é duro, é bruto, é violento. E aí a gente vai tentando fazer alguns escapes, e aí a gente vai tentando produzir diante disso, e aí a gente vai tentando elaborar insatisfações, e aí a gente vai tentando revolucionar o silenciamento e coisas que a gente vai... Tudo é movimento. Eu acho que para escrever, seja qualquer tema, é preciso estar disposto ao movimento. Tem que se ter disposição para você movimentar a palavra dentro de você. É isso que você falou, quando você fala que você está mais atenta, mais entregue. E eu acho que essa entrega, tem dia que a gente nem quer e a gente está entregue. Às vezes você vai ver um filme para relaxar, né? Até porque o olhar poético também precisa descansar. Sim. E aí, esses dias eu estava vendo um filme, aí eu quis escrever um texto gigantesco, porque eu pensei em 1 milhão de coisas. Era um filme muito bonito, inclusive, recomendo, chama A Vida de Chuck. E aí, tava vendo à toa, tava lá, falei, vou assistir. Que fala sobre muitas coisas, mas principalmente sobre também o encantamento, mas sobre a gente não desistir de coisas que talvez perpassaram a nossa infância. No filme fala muito sobre a vontade dele de dançar e sobre a morte precoce, enfim. Coisas que me fizeram pensar na minha avó e depois me fizeram pensar em outras, né, que eu acho que talvez sejam os insights. E como eles aparecem às vezes aqui. A gente conversando alguma coisa, você fala, nossa, preciso escrever um texto sobre isso, aí você anota, eventualmente você vai fazer a elaboração, né?
depois queria saber o insight do infantil. Eu também vou querer saber. Mas eu acredito muito nisso que você falou mesmo, dessa disposição, né? De estar disposto tanto para ter esse olhar mais atento, quanto também para se permitir ter um tempo, né? Porque a gente precisa desse tempo, esse tempo para elaborar, esse tempo para estar tranquilo, esse tempo para deixar alguma coisa ali ser elaborada. E a Luísa falou um pouco, então, do que a gente tem vivido e vive sempre, né? Um cotidiano tão pesado, tão difícil, cheio de violências no Brasil. E como vocês acham ter esse contato com o público, tanto pessoalmente, seja no teatro, seja no slam, seja na internet, como vendo esse contato com o público, vocês acham que a poesia chega hoje em dia? Muita gente pode pensar, nossa, poesia hoje em dia? Para que serve a poesia hoje em dia? Ou como vai chegar a poesia nas pessoas hoje em dia, se as pessoas já nem leem, né? A gente às vezes escuta muito isso. O que vocês percebem na relação com o público de vocês, de como essa poesia, essa poética, essa criação das palavras chega nas pessoas e como ela transita esse movimento nos dias de hoje? Eu acho que talvez. Oh, meu Deus, gaguejei muito. Né? Tem várias ideias que não saem ao mesmo tempo. Eu acho que eu duvido muito de quando vem esse discurso de que o Brasil não lê poesia, não tem contato com a poesia, porque se você olha assim, é o país que mais produz canção, que mais produz, tem várias escolas diferentes de poesia falada, sabe? A poesia falada, pelo contrário, é mais viva do que nunca, em todas as suas diversidades, em diferentes suportes, seja em vídeo, seja na música, seja em spoken word, seja no teatro, né? Então, eu acho que tem essa demanda muito forte. A gente é um país que tem muitas escolas de poesia falada diferentes, tem uma diversidade incrível. Eu, inclusive, eu acho que é muito importante a gente frisar, né? Que são diferentes tipos de poesia falada, porque senão parece que coloca todo mundo numa caixinha, né? Só. Então, tipo, o slam é muito diferente. Óbvio que tem seus pontos de contato, mas é diferente de rap, que é diferente de funk, que é diferente de samba, que é diferente do congado, que é diferente dos cantadores do sertão. Então, assim, você tem, e dentro de cada um desses movimentos, você tem uma diversidade enorme de poéticas, né? Assim, o tipo de poema do meu flow é diferente do da Rihanna, que vai ser diferente do da Luz, do da Mel e por aí vai, né? Por mais que a gente tenha muitos pontos de contato. E eu acho que a poesia está vivíssima nesse sentido. E acho que também, tanto dos temas, talvez com mais engajamento direto, porque eu acho que um poema de amor ele também é político, né? Assim, um poema subjetivo, lírico, em última instância, ele também é político. Mas eu acho que, dado alguns absurdos, né? Assim, pensando na questão de gênero, né? Como que a misoginia tem sido escancarada, como discursos de ódio têm sido muito autorizados na esfera pública, poemas que também se posicionam frente a isso de uma forma mais direta, eu acho que acabam conseguindo, de forma poética e política, se posicionar frente a esse discurso hegemônico. Então, acho que muito também dessa poesia que tem, isso eu acho que desde aí voltando aí 2016, há 10 anos, né, quando a Dilma sofre o golpe, você começa a abrir de novo, né, esse bueiro da extrema-direita. Eu acho que a poesia também tem sido uma forma de aglutinar discursos ou incômodos ou revoltas que vão perpassando bastante no nosso corpo social. Acho legal você falar isso, e vocês falaram já da Mel Duarte. A Mel Duarte veio aqui já uma vez, veio ela e a aluna Victoria Lira, e as duas traziam exatamente isso, onde eu não tô vendo esse desinteresse nenhum por poesia. A hora que eu chego lá, tô vendo todo mundo cheio, aquele espaço sempre movimentado, e uma busca, uma vontade de ouvir. E as pessoas, eu acho que hoje em dia também, mais ainda, por vocês também trazerem essa possibilidade da poesia ser tão viva, estar nos espaços, as pessoas estão com essa vontade também de ter esse contato, de estar ali, de ter um contato um pouco mais próximo com as pessoas, de ouvir, de poder falar, né? Então, é um discurso que às vezes é colocado, mas acho que é isso, a poesia está muito viva. Eu acho que quando a gente coloca tudo numa caixa só, ninguém lê aqui, não lê quem e o quê. Exato. Eu fico me perguntando isso, porque há muito interesse, né? Eu lembro que esses dias eu recebi uma direct de uma pessoa que tinha, uma mulher, tinha acho que 21 anos e falou, te leio desde os 15, eu fiquei, o que aconteceu aqui nesse tempo? Porque, olha isso, que importante, né? Ela não vai começar a escrever na falta de referência. E eu acho que é isso que me faz pensar, isso e diversas outras histórias que eu poderia contar sobre a troca com as leitoras,
que a poesia escrita, a poesia falada, em sua diversidade, é a ferramenta de transformação mais poderosa que existe. Eu tenho certeza disso desde a primeira vez que eu vi a Luz Ribeiro declamando na minha frente. Eu pensei, o mundo pode ser diferente. Alguma coisa, até me arrepia de falar, que não dá pra ver que eu tô com blusa de frio, mas alguma coisa se mexe ali, enquanto aquele corpo denuncia, enquanto aquele corpo fala com raiva também, porque a gente tem muita raiva, né? A gente não vai, claro, eu vou falar de encantamento, mas eu também estou com raiva, eu também estou insatisfeita, enfim, com ódio, furiosa. E eu acho que essas camadas que a gente vai escrevendo é o que traz a identificação. Ontem, falando com uma aluna, ela falava muito sobre quebra de ciclos, e eu falava para ela, mas você precisa me contar quais ciclos você quebrou, para eu quebrar também. Eu posso dizer que eu tenho quebrado muitos ciclos, que eu tenho me amado mais, mas é interessante que eu ofereça um mapa, mesmo que eu não acredite que você vai usar o meu. Eu acho que você vai cartografar o seu a partir do meu. E assim como eu te li, te vi, assim como eu vi outras mulheres escrevendo e fazendo tantas coisas que eu ainda não fazia, sou fã de todas, amo aluna também, enfim. E aí eu pensei, então eu acho que existe algum caminho. E eu recebo mensagens diariamente, tanto pessoalmente quanto no Instagram. Eu sou uma pessoa que trabalha com o Instagram também, por isso que eu trago muito isso. Felizmente ou infelizmente, porque as redes sociais, vocês sabem, né? Que as pessoas vão trazendo esses relatos. Eu recebo mensagens diariamente de mulheres, especialmente mulheres negras, mas mulheres me leem, né, em abundância, dizendo que leram um texto meu e de alguma forma romperam um abuso, leram um texto meu e de alguma forma gostam do que vem no espelho agora. E aí isso cai por terra qualquer coisa que você possa dizer que as coisas não podem mudar. Eu lembro quando eu dou muita aula para adolescente também, e eu lembro quando uma aluna falou: é a primeira vez, quando ela me viu, ela falou: é a primeira vez que eu vejo uma autora que tem um nariz, uma boca que parece com a minha, e eu tô. Ela estava muito emocionada e muito feliz. E aí eu pensei, talvez ela não vai, né, se amar de uma forma absurda, mas alguma coisa se movimentou ali. Isso vai mudar a forma que ela tem 15 anos, isso vai mudar a forma que ela se relaciona com o mundo, a forma que ela reage a algo. Isso não vai deixar ela ilesa ao mundo, mas ela estará diferente, sua coragem estará diferente diante do mundo. Coisa que a gente foi construindo muito mais devagar, talvez. Então, não que a gente não tivesse outras inspirações, mas é diferente, né? Não tinha rede social, não era tão rápido, talvez. O movimento hoje é mais rápido. Então, eu tenho essa prova, talvez, mesmo que eu não peça, não acho que eu preciso de provas ancestrais, mas eu recebo provas ancestrais cotidianas e rotineiras de que estamos fazendo um trabalho muito difícil e impecável em relação à mudança de mundo, por mais que, claro, quando você vai olhar o todo, é absurdo, é horroroso, mas algumas coisas estão sim se movimentando, algumas estruturas estão sim. Eu sou poeta, eu confio nas mudanças das coisas. Talvez eu não acompanhe de perto as mudanças todas, mas algumas a gente já acompanha sim. E é muito legal vocês trazerem isso dos relatos dos leitores, que acho que é quando dá para ver que o livro foi, né? O livro ali ela é escrito, como a gente estava até falando um pouquinho, às vezes nesse espaço mais solitário, mas depois quando ele chega nas leitoras, ele chega nos leitores, ele proporciona essa troca de experiências, acho que você vê e fala, caramba, deu certo, né? Isso aqui tá movimentando, tá reverberando de alguma forma. E vocês têm experiências muito cotidianas nos livros, experiências reais, presentes. Como é para vocês pensar nesse cotidiano e transformar algumas experiências que de alguma forma foram pessoais ou não, de vocês, ou de inspiração, ou de alguém próximo, ou de um olhar que você teve para o cotidiano, e transformar isso em texto, seja no texto escrito ou falado? Como é trazer também essas experiências de dor, de violência ou de amor para transformar isso num texto? Eu posso falar, por exemplo, o Nadine, né? Uhum. Ele vem eu acho que de uma experiência de tentativa de compreensão de um texto que mexeu muito comigo. Não foi um caso real, eu digo assim, não foi um caso pessoal, individual. Não é um texto, Nadine não é um texto autobiográfico. Mas eu li um trabalho de uma feminista canadense que chama Cressida Rice, que ela discutia a agressão sexual de mulheres desacordadas. E foi um texto que mexeu muito comigo,
Assim, óbvio que eu já sabia que isso acontece, que isso é uma prática, infelizmente, muito recorrente e que passa por questões tanto de filmagem, de vídeos, quanto também por um ideal de beleza de mulheres desadormecidas. Então, como que você tem aí uma construção de feminilidade e de disponibilidade sexual de corpos que estão, enfim, inertes. E eu lembro que é isso, assim, era um estudo real, um caso a partir de dados, era assim um estudo acadêmico. E eu falei, gente, eu estou completamente parada. Assim, eu parei nesse texto, eu não conseguia. Ele ficou semanas, voltava isso em sonho, coisa. Eu falei, de alguma forma eu preciso elaborar isso que também me toca. Eu acho que assim, eu já passei por situações, óbvio, não dessa gravidade, mas de, por exemplo, viajar à noite e acordar com ruídos muito estranhos vindo de outro lugar do ônibus. E eu lembro que eu era adolescente, eu não tinha repertório nenhum para entender o que estava acontecendo naquele, né? Então, o momento do sono, que é o lugar de maior vulnerabilidade, ser um espaço que a gente tenha medo de acessá-lo, a depender do lugar onde você dorme, na casa de uma outra família ou na sua própria casa. Isso eu acho que, por mais que eu, Luísa, não tenha passado por nenhuma situação dessa, foi um tema que bateu muito íntimo dentro de mim. E que aí eu acho que eu escrevo Nadine a partir desse incômodo, desse espanto perante a violência de que isso aconteça no mundo hoje, né? Assim, de que esse espaço de anonimato e de vulnerabilidade não seja algo socialmente garantido e que seja necessário escrever algo sobre isso. Então, acho que foi a partir daí que um dia, depois de semanas, assim, eu rememorando esse texto, esse tema que é muito difícil, veio esse start de falar, eu vou escrever um livro que seja uma jovem, que vai buscar investigar o próprio entender o que aconteceu. E aí eu acho que tem algo que, para mim, bate no lugar de responsabilidade como uma artista que fala de temas muito violentos, de temas muito sensíveis, que é como que a forma de eu representar isso na ficção não revitimize quem já foi vitimizada. Eu acho que esse é decisivo, assim, eu acho que para a gente que trabalha com a linguagem, porque a mídia já revitimiza, a polícia já revitimiza, o sistema judicial muitas vezes revitimiza, não à toa a gente tem até hoje leis que precisam garantir, né, que testemunhas, que mulheres, ou enfim, pessoas que passaram por algum processo de vitimização sejam revitimizadas durante o processo judicial. Como que o cinema muitas vezes revitimiza. Então, se você olhar para histórias policiais, detetivescas, que era o tipo de narrativa que eu estava escrevendo, muitas vezes a mulher só está ali para morrer, para ser a vítima. Então, como é que na poesia eu conseguiria, de alguma forma, propor outro imaginário? E aí, para mim, foi esse lugar de agência. Eu falei, eu vou escrever uma mulher defunta que haja sobre a própria história. E que é ela que vai investigar. E ela vai ser sarcástica pra caralho. Ela vai, tipo assim, ainda falar disso desde uma posição de devolver o incômodo. E ela ainda é irônica. Então, eu pensei, para não cair nessa armadilha da revitimização, e para talvez trabalhar com toda a densidade que esse tema merece nos dias de hoje, eu vou por esse humor muito ácido. E elabora ali de alguma forma, E né? eu acho que foi uma forma, aí, né, assim, eu acho que enquanto uma resposta a esse problema social, mas também, enquanto Luísa, foi a forma que eu encontrei para elaborar esse texto teórico. Então, foi um pouco por aí que eu tentei nesse trabalho específico. Acho que cada trabalho Cada experiência a gente é uma experiência. vai uma experiência, mas por esse foi assim. Até esqueci a pergunta, que eu fiquei imersa na né? resposta. Eu também estava aqui super ouvindo, né? Que a gente estava falando um pouco do como é transformar essas experiências, que às vezes são suas ou de pessoas próximas ou de algo que te mexeu muito, para poder elaborar e transformar isso num texto, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque eu escrevo muito em primeira pessoa, não quer dizer que... Eu acho que tudo é fictício de alguma forma, mas a maior parte dos textos que eu escrevo são coisas que eu passei e eu elaboro posteriormente. Ou pelo menos quase tudo que eu escrevo. E aí eu acho que tem essa parte que eu falei daquela aluna, que eu falei, conta da quebra do ciclo. Eu vou, a partir da minha própria escrita, com o meu olhar crítico nessas leituras, né? Eu lembro de uma outra aluna, quando ela veio contar sobre bissexualidade, eu falei para ela, é um texto sobre bissexualidade, mas não é um texto sobre você. Eu quero saber a primeira vez que você se apaixonou por uma mulher. Então, eu acho que eu fico nessa autoinvestigação
para promover mais autoinvestigação em outras mulheres, para que elas se investiguem. O que eu estou sentindo aqui? Será que eu estou confortável? Será que esse é um lugar que eu desejo estar? Será que eu deveria estar aceitando esse tipo de tratamento? Então, eu não faço tantas perguntas, mas eu gosto de deixar esses textos no mundo para que as pessoas possam, então, elucidar, talvez elaborar essas perguntas. Eu digo que mulheres negras visitam abismos inimagináveis e a gente volta para dizer que dá para fazer, que dá para seguir, que até que foi muito complicado. E aí eu tenho essa fala, digo para as pessoas serem gentis com escritoras negras, porque a gente está sempre acessando abismos inimagináveis. Não porque a gente quer, não porque a gente quer, geralmente porque entregam esses abismos para nós, ou porque dizem que nós devíamos morar lá. E eu acho que é sempre esse lugar da contrapartida também. Ao mesmo tempo de falar da dor, também trazer alguma contrapartida. Eu gosto da contrapartida e eu gosto da contramão. Isso não quer dizer que eu sempre consiga alcançar a contramão. Então, esse texto, por exemplo, que eu falei da depressão, que é um texto que eu declamo no Islã, foi porque a gente perdeu uma pessoa no Islã e ninguém falou disso. E eu entendo, a gente estava em luto, mas tem que falar. Sim, tem que falar de suicídio, sim, tem que falar que a gente precisa estar vivo. E por quê? Eu preciso convencer alguém a estar vivo, não é simples. É um texto que eu tive que acessar dentro de mim, lugares que eu não queria, tanto que é um texto que eu começo dizendo: eu queria tanto que alguém tivesse escrito um poema sobre isso, queria tanto que não fosse eu. E eu acho que é isso que a gente volta até no que a gente está falando da disposição, dos acessos dos lugares, de tudo que a gente está conversando. Às vezes eu escrevo textos que eu não gostaria de estar escrevendo, mas essa partilha desse lugar, às vezes vivido ou não, é um lugar que vai acessar outras pessoas, que vai fazer, especialmente mulheres, repensarem diversas coisas. Então, é uma responsabilidade gigantesca mesmo, e também é preciso ter uma responsabilidade com o meu próprio corpo, de entender até onde eu posso ir na minha dor. Já que eu gosto tanto da autoinvestigação, então que eu aprenda a me investigar gentilmente. Eu preciso entender a linha tênue de um texto, né? Se eu não estou escrevendo esse texto porque eu não consigo, ou se eu não estou escrevendo sobre essa dor porque eu estou fugindo. Eu fugi muitos anos de várias coisas, cada livro eu vou acessando outros lugares. Algumas dores também eu boto para descansar, já falei muito sobre elas. Às vezes elas voltam também, nos assombram novamente, enfim. Mas o meu processo criativo, por mais maluco e bagunçado que seja, é realmente essa cartografia do abismo, né? Eu tô muito com essa palavra de cartografar, de mapear nos últimos tempos, comigo talvez seja a minha obsessão. Minha nova obsessão é a cartografia de diversas maneiras. E aí tem que sempre ter a obsessão é o caminho. E aí eu penso nisso nessa hora dessa produção, assim, quando as pessoas falam que leram um livro e romperam uma relação abusiva, é porque eu contei da relação abusiva que eu tive. Às vezes, num texto que me regaçou para escrever, que me deixou mal durante dias, só para as pessoas entenderem que, mesmo escrevendo sobre cura, a escrita não é só curativa. A escrita, ela é investigativa. Então, eu vou ter que entender lugares do meu corpo que, às vezes, eu não queria revisitar. E esses espelhos que estarão no chão também vão me encarar e falar: e aí? Já está na hora de contar ou não? Então, acho que a minha parte, ela passa muito sobre essa ideia dessa escrita. Olha, aconteceu isso. Tem um texto no livro novo que eu falo de um amor que foi embora. Eu não conto exatamente porque foi embora, foi um término horroroso. Mas no livro eu não digo tudo. Eu só digo como as amigas foram na minha casa, inclusive a Luz Ribeiro e a Aline Anaya, todas conhecidas, foram na minha casa e cuidaram de mim. Esse dia aconteceu. Esse texto é quase narrativo. Elas destrançaram meu cabelo, elas me deram comida, elas me fizeram muita coisa por mim diante de um abandono. Então, falar sobre esse dia me deixa eu não acredito em dualidade, mas em dois lugares. Um lugar de conforto, estava com as minhas amigas, mas o lugar de revisitar o abandono. Só que é isso. Esse é um texto que as pessoas têm comentado muito. Minhas leitoras falam muito: nossa, você fala das amigas e você fala também do abandono. Então, esses temas que a gente vem falando hoje, né, aqui no podcast, eles são temas que vão aparecendo também a partir de tudo que a gente está observando, vivendo, sentindo. E eu não acho que a gente precise se rasgar ao meio para escrever, mas às vezes eu faço isso
porque eu não tô vendo, talvez, né, isso, aquela história que a Toni Morrison fala, se a gente não tá vendo contar, então a gente precisa contar. E aí, ao mesmo tempo, também carregar a minha obrigação ancestral de não falar só de dor. E aí é tudo isso, não tenho nenhuma resposta, estou apenas dizendo várias coisas. Não tenho caminho exato, eu tenho a encruzilhada, que eu sou uma mulher da encruzilhada, então a encruzilhada é isso. É o texto sobre dor, mas também é o texto, como a Conceição Evaristo fala, reencantar futuros, mas como? Se o presente é esse, mas calma, também tem as amigas. E é isso, é tudo isso ao mesmo tempo. E quando eu vou falar, especialmente quando eu vou falar de violência, eu preparo o meu corpo. Eu tomo um banho de folha, eu converso com a minha pombagira. Eu tenho outras tecnologias que podem me sustentar de pé para falar disso. Eu acho importante falar isso aqui, porque as pessoas têm muito isso de que só a dor pode inspirar, ou vou falar aqui sobre uma dor. Eu lembro de uma aluna que ela falou assim, quero contar sobre o dia que mais doeu na minha vida. Eu falei, tudo bem, mas calma aí, né? Vamos com cuidado. Vamos tateando esse lugar, porque depois é você que se acompanha. Quem te espera depois do seu texto é você. E aí, o que você vai fazer com essa versão sua que contou essa história? Exato. Acho que a gente está falando muito isso sobre esses processos de elaboração, mas eu fiquei curiosa, agora eu lembrei que a Luísa falou do insight para o livro infantil. Eu ia voltar nisso também, por favor. E eu queria saber, justamente porque... E a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre o quanto é difícil escrever para crianças, né? O livro infantil, ainda mais a gente às vezes gosta de escrever, então o texto é tão mais enxuto, você tem que dizer tanto em poucas palavras, que é algo que geralmente os poetas também fazem bem. Mas como foi esse, Luísa? Bom, gente, é um pouco longa a história, mas eu vou reduzir. Porque veio, na verdade, um insight que eu tive pro meu doutorado. Olha o lugar onde a pessoa vai ter um insight pro doutorado. Estava eu num estádio de futebol, lá em Madrid, do Raio Vallecano, que é um time super antifascista, obreiro e tal. E começa a tocar um canto de torcida, que fala, não lembro agora exatamente, porque eu não podia gravar, porque lá não pode gravar e tal. Alguma coisa tipo, olha, quando eu morrer, faça isso, faça aquilo outro. Eu falei, gente, parece muito um canto da Mancha Verde, do Palmeiras, que fala também dessas instruções para se criar um funeral no meio de um jogo de futebol. E eu achei isso tão doido como poeta. Eu falei, gente, que loucura que é no meio de um jogo de futebol, você, para demonstrar o amor ao seu time, você começa a cantar as preparações do seu enterro, sabe? Quando eu morrer, me enterrem... E eu falei, cara, isso é muito... Precisa ser estudado isso. Por que as pessoas ficcionalizam o próprio funeral como uma forma de amor no meio da festa? E isso me deixou tão intrigada que eu decidi escrever um projeto de doutorado e entrei na USP para estudar isso. Tô eu lá estudando há 2 anos e meio futebol, né? É o que tem sido a minha obsessão nos últimos anos. Literatura latino-americana, voz, canto de torcida, que para mim não deixa de ser uma dessas poéticas da oralidade que a gente estava falando. E aí eu fui participar de uma feira literária em Tiradentes. E a gente voltou, ia pegar o avião no Rio. Voltamos no carro eu, Daniel Condo, que é um ilustrador, um autor de literatura infantil, e o Onde Jaque, que é a pessoa, assim, eu não consigo ficar 5 minutos do lado dele sem rir, assim, ele é muito sarrista, né? E a gente começou a conversar, e falando de literatura infantil. Falei, nossa, eu não me vejo escrevendo para criança, eu sou mais assim, sei lá, né, dialogo mais com a juventude, com o adolescente. E aí começou a ter muita curva, né, Minas, curvas e curvas e curvas e curvas e curvas. E aí os dois falam, tá, a gente vai dar uma descansada, vamos parar o papo e tal. Gente, eu fechei o olho, me veio o argumento da história inteirinha, assim, foi um plift. Caramba. Que é a história de uma menina que acorda à noite vendo o pai chorar pela primeira vez. Ele tá de frente do rádio e ele tá chorando e ela nunca viu o pai chorar. Esse homem que é sempre tão forte. E aí ela pergunta o que aconteceu, ele não fala. E aí ela começa uma aventura de tentar descobrir o que é esse tal de futebol que faz os homens chorarem. Ah, que legal. Logo os homens que nunca choram. Então, mas foi assim, veio essa ideia, assim, de uma menina tentando entender isso, que veio de uma outra elaboração, assim. É isso que a gente estava falando, vem de muitas cenas que eu fui acompanhando nesses 3, 4 anos que eu tenho estado muito próximo de torcidas organizadas, que é um lugar de muita masculinidade. Você tem aqueles caras que são, às vezes, enfim, né, que estão total no perfil da virilidade, e que quando o time perde, eles vão abaixo como se fossem meninos. E isso, para mim, é muito interessante, porque a gente, né, eu acho que um dos pilares dessa masculinidade super tóxica é a falta completa de tato com as próprias emoções, né? É esse lugar super enrijecido, que não pode chorar, que tem que ser, né, super viril.
E eu falei, cara, que louco isso. Eu achei que eu fosse discutir isso no doutorado, achei que eu fosse escrever um texto teórico, num livro. De repente me veio a história de uma menina, né? E eu falei, cara, eu tenho... Para eu conseguir falar disso, dessa masculinidade, desse choro, eu fui pro olhar de uma menina tentando entender. E aí a história toda é isso, ela vai tentar conversar, as pessoas não deixam, até que ela encontra um grupo de mulheres que jogam futebol ali nos anos 70. E a gente está falando de um período que o futebol de mulheres foi proibido por lei, né? Durante quase 40 anos havia uma lei que impedia mulheres de jogarem futebol. Isso é muito louco pensar, até os anos 80, recente, super né? recente. E aí foi a forma, mas foi isso, assim, foi um insight, me veio a história, me veio os personagens, me veio o arco. Eu cheguei no aeroporto, meu voo ia atrasar não sei quantas horas e tal, eu escrevi a primeira versão ali. Cara, foi que Plaft, legal isso. mas eu acho que tem a ver com muitos tempos de elaborações, pensando a relação minha com meu pai, a relação minha com o futebol, a relação de ser uma menina nos anos 90 que era apaixonada por futebol, assim, e que não tinha nenhum tipo de ressonância, não tinha esses espelhos, né, como você estava comentando, assim, não tinha referências de mulheres que gostavam de futebol ali nos anos 90. As minhas tias, as mulheres, enfim, que eu acho da escola, diziam que era uma coisa que deixava as meninas feias, porque elas ficavam parecendo homens, porque ia bater nos peitos e elas não iam poder engravidar depois, sabe assim, esse tipo de coisa. Nossa, eu ouvia isso também. Assim, a gente não tinha referencial de mulheres jogando futebol, treinando, comentando, né? Então... Mas muito legal essa história, porque eu acho que traz, inclusive, o que você foi conversando, a gente foi conversando de como uma ideia vai sendo formada, porque são tantas referências ali dentro de uma ideia que parece que você poderia dizer, veio do nada ali no carro, mas não é. Foi você poeta, você escrevendo, e você no estádio, você ouvindo o canto de torcida, você indo pro doutorado, você pensando no livro infantil, tudo isso junto com as suas experiências tornou, né, se transformou nessa ideia. Eu acho que foi um processo super pedagógico de como surge uma ideia. Muito legal. E aí, você se lembra de algum insight, assim, que você teve? De algum livro, ou poema, ou texto que você escreveu, que veio, assim, parecendo um insight, mas que você lembra que teve essa construção, que teve algo a ver com uma história, alguma coisa, um caminho? Eu não sei se a minha forma de elaborar ela mudou, mas no início, quando eu publicava nos blogs, eu tinha 18 anos, claro que mudou, né? Agora eu tenho 37, tudo mudou. Então eu escrevia como uma maluca, como uma maluca, eu digo, de uma energia, um fluxo. Eu escrevia nesse fluxo. Nessa época, sem referências, eu lia o quê? Caio Fernando Abreu, talvez? Que era esse fluxo mais solto, não tinha referência de mulheres negras. E aí, mas eu já escrevia, lia de tudo. Eu era curiosa, né? Sobre a escrita. E aí eu acho que esses textos, eles vinham mais dessa maneira. Hoje em dia, para eu organizar, né? Também sendo uma pessoa TDAH, para me organizar também dentro da minha escrita, eu tenho um grande bloco, que não sei se... Gente, isso não é dica para ninguém, tá? É apenas como eu me organizo, que pode parecer assim, nada a ver. Eu tenho um grande bloco de notas com vários insights que eu tenho. Então, por exemplo, tô vindo para cá, vi alguém passando com um buquê de flores. Aí eu anoto. Alguém passando com um buquê de flores, que aí depois eu posso elaborar para quem é esse buquê de flores. Porque geralmente quando eu tô com flor é para pombagira. E aí eu não sei se as pessoas imaginam isso quando eu tô com um buquê de flores de rosas no metrô, sabe? Elas devem achar outra coisa. Então, essas elaborações que eu tenho hoje em dia, não consigo lembrar agora de um insight absoluto, assim. Até porque o último livro eu demorei 5 anos para escrever. Teve alguns textos que vieram de uma vez, como um furacão, e outros que eu tive que ir organizando nesse grande bloco de notas da minha cabeça, do celular, que eu vou sempre colocando alguma coisa. Então, eu vejo, sei lá, uma amiga, aí a gente fala alguma coisa e eu anoto. Ó, hoje relembramos sobre... Já ia sair o microfone. Hoje relembramos... caminhos para que a gente não se perca de vista. E eu vou sempre nesses lugares, assim. Hoje, os meus insights, eles são essas brechas que eu estava falando no início mesmo. Eu, hoje em dia, pesquiso muito, também é uma obsessão. Já tem muitos anos, na verdade. Hoje em dia tem 5 anos. A gente tem isso, né? Fala hoje em dia, tem 10 anos que faz alguma coisa. Hoje em dia, há 5 anos, ou mais de 5 anos, eu pesquiso muito quais são as mulheres negras que publicam seus textos no Instagram pelo mundo. E aí eu traduzo essas mulheres no meu Instagram, no canal de transmissão, enfim. Agora eu vou lançar meu podcast, etc.
E aí eu traduzo e trago elas para cá para entender quais são as temáticas. Então a gente vai falar de Nair Ouahid, a gente vai falar de Giomo Mebinil, a gente vai falar de Kibalá, a gente vai falar de uma poesia imigrante, também de várias mulheres que estão usando o Instagram como ferramenta de publicação, que me interessa muito. E aí eu falei, gente, eu preciso saber quem é que está publicando pelo mundo que se parece comigo. E aí eu acho que esses textos dessas mulheres, eles têm me despertado insights recentes, assim. Tem um texto da Idioma que eu gosto muito, que ela fala que mulheres negras, quando escrevem, precisam acreditar nelas até o ponto da loucura. E foi o que eu fiz, né? Escrever pela falta de referência, escrever pela falta de espelhos. E aí elas vão falando de... O livro da Kibalá, em português, se chama, não tem tradução no Brasil, mas se chama Preparando Minha Filha para a Chuva, e ela vai falar de várias coisas sobre as questões de imigração, tem o Arsan Shai, a Safia O'Hilo. Então, hoje em dia, os meus insights, eles têm vindo muito dessas leituras. Ler essas... Que é isso, nossas cenas, nossas coleções de cenas, de literatura, de vida. Ler essas mulheres, a Rupi Kaur também, e falar, nossa, de repente a gente se parece tanto, né? As pessoas às vezes falam que o meu primeiro livro é muito parecido com o livro da Rupi, eu nunca tinha lido ela. Mas é isso, se parece. E aí, através dessas semelhanças, eu comecei a buscar. Os meus insights, eles têm sido muito nessa busca. Você falou uma coisa que eu gosto muito, que você conversou durante muito tempo com o seu amigo. Isso, para mim, é o caldeirão dos feitiços maior que existe, assim. Uma longa conversa, que às vezes tem até que descansar, falar, gente, chega, a gente tá fritando a cabeça aqui, vamos descansar. Uma longa conversa, às vezes com cerveja, às vezes sem, que nos leva a lugares que... Longas viagens. Longas viagens. De repente, tá falando de uma coisa, assim... Eu achei incrível o que você falou, me lembrou até, eu não lembro agora o nome do novo livro da Tatiana Nascimento Infantil, mas ela fala também sobre, não é o mesmo tema, mas é parecido em algumas camadas, sobre uma criança que vê também a mãe chorar e como essa mãe depressiva, como ela vai lidar com isso, é um outro caminho, mas tem ali a sua similaridade também. Mas eu adorei saber disso, fiquei muito pensativa sobre o futebol, as torcidas, e eu acho que é isso. Aí eu chego em casa, eu lembro de tudo que a Luísa falou, e alguma coisa me lembra, enquanto você foi falando, eu lembrei do meu avô, ele era um palmeirense assim, meu avô, o grande amor da minha vida, minha avó também, eles já partiram, mas a morte não é o fim, e eles eram palmeirenses. A minha avó era uma mulher que era fascinada pelo futebol, o dia de futebol era silêncio. Silêncio e gritaria, claro. Silêncio em volta, gritaria por dentro deles ali gritando, e a minha avó era completamente obcecada também pelo Palmeiras, os dois. Eles não eram assim de usar camisetas de time, a gente nem tinha grana talvez para comprar essas coisas, mas tinha o dia do Palmeiras e era muito importante. Eu não era muito do futebol, talvez eu tenha caído nessas falácias de não é melhor a menina estar lá. Mas eu via isso, aí quando você foi falando eu revisitei essa memória. Então isso é a criação. Essa memória que eu nunca escrevi sobre, talvez agora eu escreva. Porque fazia parte legal. dos domingos, fazia parte da quarta-feira. Era parte da nossa vida, né? Meu primo é muito palmeirense por conta disso. Eu tenho uma prima que é flamenguista, a maior treta. Então é isso. Eu nem tinha pensado no futebol na minha família. Então a gente vai criando essa cocriação que a gente faz de universos. É assim, eu sinto os meus insights, principalmente hoje, na existência das pessoas, nas coisas que a gente vai trocando, assim. É legal, exatamente isso, né? Vai ouvindo e vai fazendo essa teia e chega ali uma no memória bloco que de eu nunca notas. acessaria, eu não ia acessar essa memória se não fosse ter vindo aqui hoje, sabe? Exato. Ou talvez demorasse a acessar. E bloco de notas é um super amigo. Às vezes a gente coloca num pedestal, mas ó, bloquinho de nota de celular Meu ali melhor pra você amigo. anotar as ideias Mas tem que é fazer ótimo, né? colocar no computador também para não perder. Exato, né? Tem que exato, fazer senão muito se bonitinho. perde. Gente, e pensando assim, que a gente conversou um pouquinho antes, que muitas mulheres talvez comecem a escrever depois de ver vocês em algum lugar falando poesia ou de ler um livro de vocês, o que vocês diriam para essas mulheres, talvez, sobre o que é ser uma autora hoje em dia, o que é ser uma escritora, que ninguém disse para vocês antes, e que talvez isso seria revisitar até o que vocês diriam lá para pequena Luísa, para pequena Riane, que foram ali o início da escrita de vocês, o que vocês diriam para esse eu de vocês no passado e essas mulheres que talvez vão começar a escrever a partir de vocês, de uma inspiração que vem de vocês. Muitas coisas, né? Diríamos coisas. coisas. Eu fico pensando muito nessa frase da Idioma, que é parte de um texto maior que eu traduzi. Eu fiquei obcecada. Essas autoras são minha obsessão. Eu mando mensagem para elas, igual as pessoas mandam mensagem para mim. E eu falo, eu sou completamente obcecada por você, estou olhando tudo que você está fazendo. A minha última obsessão foi a Carolina Aleixo, que é uma autora lá do Rio de Janeiro. Falei para ela, eu preciso comprar tudo que... Até guardanapo que você já escreveu. Eu preciso ler tudo que você já escreveu. Mas, enfim, voltando, eu penso muito nesses aconselhamentos, talvez, que a gente dá já pelo nosso próprio corpo, nosso próprio movimento de mundo,
Mas eu acho que essa frase da Ijeoma que eu citei é uma frase que a gente precisa muito carregar com a gente. Você precisa acreditar em você até quase o ponto da loucura. As pessoas falaram muito sobre eu não ser uma escritora. Eu venho de uma família que não tem grana, então quando eu mudei de cidade foi um caos. Era uma coisa... Ninguém nunca fez isso na minha família. Aí eu lembro que eu ouvi da minha família assim, a gente não é uma família que muda de cidade. Olha só. Isso ficou muito na minha cabeça, assim. Falei, então você é a primeira. Eu me ferrei também. Foram anos horrorosos. Vou romantizar, não. Mas valeu muito a pena ao mesmo tempo, né? A vida extraordinária e caótica que a gente estava falando ali. E eu acho que esse aconselhamento é importante porque é isso, eu escrevia pela falta. E eu escrevia também pela teimosia. Eu sou bocuda, eu falava, vou lançar um livro. Chegava em casa e falava, como que eu vou lançar um livro? Nem sei fazer isso. Mas eu falava pra todo mundo, eu sou escritora. E eu ficava, gente... Então, eu acho que talvez a gente precise entender que o ser escritora não é necessariamente ter um livro, mas ter um livro é muito importante, o registro. O registro é crucial. Falaria isso. O registro é crucial, mas você já é uma escritora. Se você pensa escrita, gosta de escrita, tem as suas obsessões literárias, enfim, e o seu bloco de notas. E eu diria para que elas compreendam que nós somos mesmo assustadoras. É assustador ver uma mulher fazendo tudo isso. É assombroso, né? A White Sunshine fala isso. Você é assustadora, estranha e bela, algo que nem todos sabem como amar. E aí eu lembro até de uma oficina que eu fiz com a Aline Bey, eu não lembro exatamente se foi essa a ideia que ela trouxe, mas algo que talvez eu tenha criado a partir da cena dela, enfim, não lembro, mas que ela fala que a gente não está escrevendo, ou eu falo, não sei, para ser amada. E eu acho isso muito importante, que a gente não coloque essa escrita num lugar de aceitação. A gente escreve para não ser aceita. A gente escreve para assustar. A gente escreve para denunciar. A gente escreve também pelo nosso bem viver. Porque não fosse a escrita me dando possibilidades de outras maneiras de existir, eu teria me entregue à dor. E eu também teria acreditado nas pessoas que diziam que a minha escrita só deveria falar sobre coisas que são de dor, né? Abismos, enfim, e oceanos abissais, né? Lugares abissais do oceano. Então, eu diria tudo isso, não dá para dizer uma coisa só. O meu aconselhamento é esse. Seja o mais assustadora possível. Seja assombrosa, tenebrosa, como eu gosto de dizer. E você, Lu, se pudesse resumir pra gente ir finalizando. Eu fui pegar um texto aqui que eu acho que eu deixaria de sugestão para todo mundo que está nos ouvindo, que é o Cartas às Escritoras. Eu amo esse texto. Falando em língua, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, da Glória Anzaldúa, que para mim eu acho que talvez é uma das maiores referências de poeta, pensadora, ativista e tudo mais. Então eu vou pedir licença para citá-la. Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falam, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia, para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora, para me convencer de que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda, para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. Maravilha. Eu adoro esse texto. Eu posso citar um bem pequenininho, eu sei que a gente tá... Pode. Que eu lembrei, aí eu lembrei que esse texto tá na última oficina que eu dei, que era sobre processo criativo. Aí eu fiquei obcecada por todas as pessoas que falam sobre como elas escrevem, por que escrevem. E aí tem um pedacinho da Audrey e um pedacinho da Kibalá. Vou ler esse pedacinho da Audrey bem pequenininho, que ela fala assim, que eu acho que é no Transformando o Silêncio e Linguagem em Ação. Escrevo por mim e por meus filhos e pelas pessoas que eventualmente possam me ler. Quando digo por mim, não me refiro apenas a Audre Lorde que habita este corpo, mas a todas aquelas mulheres negras belas, bravas, incorrigíveis, que insistem em se levantar e dizer, eu sou, e você não pode me apagar, não importa o quão irritante eu seja. Eu amo essa frase. Maravilha. Você não pode me apagar.
E Gente, aí, não, bem rapidinho, pode? claro. Não sei se podemos, tá? Tempo. O da Kibalá, ela é bem pequenininho, ela fala assim, que ela escreve para se libertar, e aí ela cita, que ela escreve para dizer, sim, eu escrevi isso, sim, e eu queria dizer isso, essa é toda a minha vida em uma página, e eu acho que escrever é isso, a habilidade de dizer essas verdades e me colocar diante delas de qualquer maneira. Só queria complementar mesmo, porque é Não, tanta foi coisa, dá para falar maravilha. tantas coisas, E que eu né? ia falar que até, gente, eu nem vi que tava já chegando em 1 hora, porque tava muito bom ouvir vocês, mas será que a gente consegue roubar 3 minutinhos para ouvir uma poesia de vocês, já que a gente tá falando aqui com 2 poetas? Será que vocês escolhem, vocês precisam dos livros? Lu, com certeza tem algo de cor. Vocês podem trazer, então, um A trechinho pra Luísa é da gente memória, que eu vou no meu encerrar livro. o episódio com um trechinho de algo que vocês escreveram, né? Pra quem tá ouvindo a gente até aqui. Então eu vou com um bem curtinho, que é assim: vem lana, vingar a morte, deixá-la petit e pegajosa, milkshake de canudinho, pobre dos vampiros, condenados à eternidade sem sorvete. Olha aí, maravilha, a sonoridade, Luiz. É muito bom te ouvir ler, te ouvir falar, Luiz. Adoro, de verdade. Assisti seu espetáculo recentemente, vai falar que estava em cartaz, mas não vai estar mais, porque quando a gente Mas já vai estiver voltar. ouvindo, Vai voltar dia 26 e 27 de junho no Sesc Paulista. Olha aí. E em breve temos aí livro infantil da Luísa também, que eu acho que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o livro já vai estar publicado, né, Lu? Isso, vai sair o lançamento dia 7 de junho no Sesc Vila Mariana, pela editora Quelônio, na livraria mais perto da sua casa. Maravilha, procurem saber, então. Eu vou ler um do livro novo, que é o poema que deu a origem ao nome do livro novo, que diz assim, tá na página 19 do Ninguém Pode Parar uma Mulher Ventania. Dificilmente entrarei em sua vida na ponta dos pés. Minha brandura é pulsante e faz outros contornos. Vocês sabem quando eu chego. Meus relâmpagos chamam a atenção. Meu reinado ocupa espaço. Eu sou um corpo-palavra. Como será passar despercebida, rasa, inerte, intacta? Jamais saberei. Sou o vento batendo no vidro da janela e fazendo alvoroço, e você pensando, ou abro, ou abro. E maravilha, gente. Muito obrigada pela presença. E pessoal que ouviu até aqui, então busque Luísa Romão e Riane Leão pelas redes. Vocês vão adorar. Quem não conhece ainda, quem conhece, siga com a gente. E obrigada por terem ouvido elas na escrita até aqui. Obrigada, meninas, pela presença. Adorei conversar um pouquinho com vocês e conhecê-las um pouco melhor. Muito obrigada pelo convite. Foi lindo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.